Oi, gente. Pra quem não me conhece, eu sou a Tizzy. Pra quem me conhece, eu continuo sendo a Tizzy. E eu nunca fiz um vídeo, na verdade, mas esse assunto tá muito em alta ultimamente e eu acho importante me manifestar por diversas questões. Porque eu acho importante falar sobre os assuntos que estão sendo bastante comentados nas redes sociais, enfim. Vamos falar sobre 13 Reasons Why. Ela é uma série da Netflix, baseada num livro escrito alguns anos atrás por um autor que eu não vou saber dizer o nome, que eu não lembro realmente. Em português seria Os 13 Porquês, e ela conta a história da Hannah Baker, que é uma menina que que acaba se suicidando, e ela deixa fitas cassetes endereçadas a 13 pessoas, contando os motivos pelos quais ela tomou essa decisão. A Hannah é uma adolescente que sofre bullying na escola. É difícil falar sobre isso sem dar spoiler, mas é um bullying relacionado ao slut shaming. Basicamente vão ser questões relacionadas à sexualidade, enfim. Isso acarreta em diversos acontecimentos que ela vivencia e que no final acabam no suicídio dela. Essa série, ela trata assuntos pesados e sérios e que devem ser falados nos dias de hoje. Eu vou listar mais ou menos eles, que seria o bullying, né, começa com isso, o slut shaming mesmo, o suicídio, obviamente, até um pouco de automutilação e assédio sexual e estupro. Na verdade é uma série pesada, especialmente para alguém que já passou por esse tipo de situação, por alguma coisa assim, que tem algum gatilho com isso. Ela é uma série explícita, ela é gráfica, ela tem avisos antes dos episódios começarem, quando vai aparecer alguma cena mais pesada. Eu acho que falhou um pouco nisso, porque deveria ter esse aviso em mais do que 3 episódios, e só tem 3. E não é assim que se aborda esse tipo de questão. Pra quem assistiu a série, e pra quem não assistiu também, isso não é um spoiler, mas depois que a Hannah se suicida, a escola começa a ter uns cartazes do tipo, o suicídio não é a única opção, a vida vale a pena, e esse tipo de coisa. Eles botam esses cartazes, e daí, tipo, às vezes as pessoas ficam lá e com dó, e às vezes elas vão lá e tiram selfies e botam uma hashtag no Instagram. E, basicamente, na minha concepção, o que a série fez foi justamente isso. Ela jogou o assunto ali e não falou sobre isso, não abriu realmente para diálogo, não mostrou de uma forma educativa esses assuntos, mostrou só de uma forma chocante e assustadora. O que me incomoda é que na produção, no behind the scenes que está disponível no Netflix, que seria tipo por trás das câmeras, a produção acaba sendo contraditória, porque em um momento eles falam sobre conscientização e falam que botaram essas cenas explícitas justamente para chocar e conscientizar, e ao mesmo tempo eles também falam sobre identificação. Então, se tu te identifica com aqueles problemas, tu tem que ter certeza que tu pode falar com as pessoas, que tem como pedir ajuda, que tu pode conversar com alguém, que tem outras opções. Eles falam também da questão de vítimas de estupro que devem denunciar, que devem falar com as pessoas sobre isso. Só que, na minha opinião, isso é muito contraditório. Porque a maneira como eles abordam, do jeito explícito que eles fazem, com as cenas pesadas à mostra, eles não conseguem passar essas duas mensagens. Como eu já falei, eu não acredito que essa seja a maneira de conscientizar. Mas considerando que a série conscientiza as pessoas, que eles utilizaram imagens e cenas gráficas e fortes para conscientizar, não tem como fazer isso e querer uma identificação também. Porque as pessoas que passaram por essas coisas, que veem essas coisas graficamente, explicitamente na tua cara, isso dói, isso é prejudicial, isso é danoso, isso ativa emoções, isso ativa questões passadas, às vezes presentes. Falar sobre esses assuntos e abrir diálogo para esses assuntos, conscientizar as pessoas, educar as pessoas sobre essas questões, não necessariamente implica em mostrar para elas as cenas disso, não necessariamente implica em elas terem que assistir isso acontecendo. Porque a gente vive num mundo que tem muita informação. Então existem dados sobre qualquer um desses assuntos, existem pesquisas, existem notícias,
Existem pessoas reais falando sobre seus problemas reais, sobre essas situações reais no mundo real, absolutamente todos os dias. Todos os dias. E se tu tem acesso ao Facebook para assistir o vídeo promocional da série e em seguida entrar no Netflix e assistir a série, e assistir os 3 episódios da série, tu tem tudo para ir atrás de qualquer informação, de qualquer pesquisa com esses dados, de qualquer pessoa falando, dando depoimento sobre isso. E se não é suficiente, tem muita foto também, tem vídeo sobre muitos desses assuntos. Então por que tu precisa de uma série para te conscientizar sobre coisas que estão sendo faladas todos os dias? Bom, eu sei que muita gente adquiriu aprendizado e coisas boas dessa série. Eu realmente fico feliz com isso. Mas eu vejo muitas pessoas tão hipócritas e oportunistas quanto a produção dessa série. Porque a empatia, até o momento que alguém que passou por uma dessas situações aparece na sua frente. E eu digo isso porque eu fui conversar com pessoas que gostaram da série, que não tinham nenhum gatilho com a série, e eu tenho, e elas não me davam ouvidos. Era porque, eu não devia ter assistido, ou eu não entendi, eu não sei como isso é importante, eu tô sendo dramática. E então, cadê aquela empatia, cadê aquela compreensão? Que essas pessoas falam, vamos falar sobre as Hannah Bakers da vida real, só que elas estão aí todo dia e assim que elas tentam abrir a boca, elas recebem esse tipo de comportamento. Eu não acho, eu tenho certeza que é importante falar sobre essas coisas e que bom então que essa série trouxe a oportunidade desses assuntos estarem tão em alta. Mas eu bato na tecla de que eles fizeram isso, sim, de uma maneira irresponsável e insensível. A gente precisa, sim, falar sobre suicídio, que a gente precisa falar sobre automutilação, a gente precisa falar sobre assédio sexual e estupro, a gente precisa falar sobre bullying, a gente precisa falar sobre depressão, sobre qualquer transtorno mental. Só que a gente não precisa simplesmente traumatizar as pessoas, chocar elas e não realmente falar sobre isso. Querendo ou não, essas coisas acontecem. E elas acontecem muito. E não é algo, assim, chocante porque apareceu numa série. É algo chocante porque acontece na vida real. E muitas pessoas estão de olhos fechados para isso. E enquanto elas falam que devemos conversar sobre as Hannah Bakers da vida real, quando aparece alguma pessoa que passou por uma situação dessas, elas fecham os ouvidos porque não entendeu a série, porque não devia ter assistido, se tinha problema com isso, por diversos motivos. Vamos falar sobre essas coisas, vamos falar sobre esses assuntos, vamos abrir espaço, vamos abrir diálogo sobre esses assuntos, mas vamos realmente conscientizar as pessoas, vamos nos dedicar a fazer isso de uma maneira responsável, vamos nos dedicar a fazer isso de uma maneira que não seja danosa, que não seja prejudicial, que não acarrete mais traumas. E eu acho que as pessoas precisam urgentemente ouvir as outras. Sobre a série, eu não vou fazer um grande review sobre ela, mas eu vou dizer que ela não é a melhor série do mundo, nem a pior série do mundo. Ela é uma série ok. Eu realmente não recomendo assistir se tu já passou por alguma dessas situações, se tu tem gatilho com alguma dessas coisas, porque ela é pesada sim, e ela pode ser danosa, ela pode fazer mal. Se tu for assistir de qualquer maneira, eu recomendo que tu tenha alguém pra conversar caso tu precise, que tu pare assim que tu sentir que tu precisa parar, que tu vá no teu tempo, com calma, porque não vale a pena arriscar tua saúde mental, não vale a pena arriscar coisas que tu tá bem resolvida pra simplesmente assistir uma série com questões que a gente já conhece bem. Se vocês gostaram de 13 Reasons Why, e se vocês não gostaram também, eu super recomendo My Mad Fat Diary. É uma série de 3 temporadas e ela aborda muitos assuntos em comum com a série atual do Netflix, mas ela infelizmente não fez tanto sucesso. Ela aborda de uma maneira diferente, que na minha concepção é muito mais responsável e sensível, e ela ainda passa uma mensagem de esperança, que ao meu ver falhou muito na 13 Reasons Why. E eu não vou falar muito sobre ela, quem sabe depois eu faço um vídeo sobre, mas assistam, ela é ótima. Se vocês conseguiram absorver alguma coisa de 13 Reasons, se vocês conseguiram aprender coisas, se vocês entenderam e querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, assistam My Mad Fat Diary, vale muito a pena.
acho que era isso. Eu não sei se eu consegui falar tudo que eu tinha pra falar realmente, porque é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque no outro eu não gravei, eu fiquei falando com a parede. E o outro tava tão bom, eu espero que esse fique pelo menos um pouco bom. E, bom, não sei, se vocês curtirem, vocês podem clicar no botão de curtir. Se vocês quiserem compartilhar, se vocês concordam com isso, se vocês não concordam. Se vocês não concordam, não compartilhem. Tá? Obrigada por me assistirem. E, sei lá, quem sabe até a próxima.